Vasco anuncia 3 contratações. Diretoria trabalha em sigilo para acerto com o atacante. Em jogo treino, Vasco foi avassalador. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do gigante da colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Galera, o negócio é o seguinte: o Vasco hoje, em jogo treino contra o Porto Real do Casimiro de Abreu, foi avassalador. Venceu a partida com o time principal por 7-0. 2 gols do Verratti, 2 gols do Payet, 2 gols do Jean Davi, exatamente, e também do Puma Rodrigues. Vamos aqui à escalação do time inicial, comandado pelo técnico Fábio Carilli. Já quero saber a sua opinião, se essa escalação, essa provável escalação, já te agrada. Goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e o zagueiro Lucas Oliveira, Lucas Piton, que também deu ali a sua assistência na lateral esquerda, Jair, Paulinho e Tietê. E o meio de campo formado com Felipe Coutinho. Cara, olha esse meio de campo. Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho. Sensacional. E o ataque, Alex Teixeira e Verratti. É evidente que o Vasco precisa de pelo menos ali mais 2 jogadores para fortalecer esse time, mas basicamente o Vasco tem um inicial, um time titular muito bom, que pode agregar e passar confiança e dar bons resultados nesse início de campeonato, nesse início de temporada, dentro daquilo que o técnico Fábio Carilli vai propor, vai organizar e ajustar o elenco. É claro que o Vasco vence a partida de 7-0 por um time considerado de baixo investimento, não é parâmetro, né? Mas, acima de tudo, o Vasco fez a sua parte, ganhou, goleou. Diante de um time de baixo investimento, o Vasco tem que ser avassalador, tem que passar o carro mesmo, com todo respeito. Mas esse é o resultado mínimo esperado para o Vasco. E um detalhe, o time que vai se preparar para os próximos desafios. Falando em próximos desafios, lembrando que basicamente teremos o time ideal, o time completo, considerado principal, a partir da 4ª rodada. Mas eu acredito que o Carilli, junto ali com o Ramon Lima, pode ajustar um time de jogadores que serão utilizados nessa temporada. Não como ontem, alguns jogadores que foram titular, considerado fora dos planos, enfim, foi até mesmo muito questionado pelo torcedor. Então vamos aqui aos próximos compromissos do Vasco. 5 próximos jogos para você ficar atualizado, torcedor cruzmaltino. No dia 16, 9h30 da noite, quinta-feira, em São Januário, Vasco e Bangu. Teremos no dia 19, no Elci Resende, domingo, Boa Vista e Vasco. Então vamos ter ali aquela viagem ali para Saquarema. Teremos na Arena Amazônia no dia 23, 9h30 da noite, Vasco e Madureira. Então certamente teremos aí o embarque do Vasco para Manaus. Dia 26 de janeiro, fechando o mês, em São Januário, Vasco e Portuguesa. Já, aliás, fechando o mês só lá no dia 29, contra o Maricá, jogo que o Maricá vai ser o mandante, porém vai ser também a partida em São Januário. Então, detalhe aí da agenda ainda desse mês do Vascão, nesse mês de janeiro, para você, torcedor cruzmaltino. Só reforçando mais uma vez, mesmo Maricá sendo o mandante na partida, o jogo vai ser em São Januário, semelhante como foi a partida de ontem
contra o Nova Iguaçu. Detalhe, galera, amanhã tem transmissão, tem Vasco aqui também no BTB Esportes. Amanhã começa o mata-mata. O Vasco já conhece o seu adversário, vai enfrentar na Copinha pela segunda fase da Copinha, às 3 horas da tarde, na Rua Javari, enfrentar a Juventus. Então amanhã, Juventus e Vasco na Copinha. Nesse momento o Vasco se classificou invicto, né? Sem nenhuma derrota, mas também sem nenhuma vitória. Todos os 3 jogos na Copinha o Vasco acabou empatando. Resultado esse que levou o Vasco a se classificar em segundo lugar no grupo 32. Então vamos aguardar amanhã, você vai acompanhar aqui ao vivo no BTB Esportes esse jogo da Copinha. Vamos aqui agora aos anúncios, né? O Vasco que fechou 3 contratações. A princípio, o Bruno Lazzaroni, que foi atleta do Vasco em 2002, são agora auxiliar técnico permanente. Ele que já atua como auxiliar técnico desde 2018, se junta à comissão técnica do Vasco, tanto o Bruno Lazzaroni como o Luizinho Quintanilha, né? Foi jogador do Vasco, multicampeão pelo Vasco, Mercosul, Rio-São Paulo, Brasileirão 97, 2000. O Luizinho, muito conhecido. Então essa galera aí, seja muito bem-vindo, né? Seja bem-vindo novamente agora na parte da comissão técnica. Então o Vasco faz esses 2 anúncios na comissão técnica e mais um, que é o preparador de goleiro. O Vasco acertou a contratação de Leandro Franco para o cargo de treinador de goleiros. O profissional já esteve no clube e teve seu primeiro dia de trabalho neste domingo no CT Moacir Barbosa. Então, seja bem-vindo aí também o Leandro Franco, preparador de goleiros. Bom, vamos falar aqui sobre proposta recusada. O Shakhtar Donetsk recusou a proposta do Botafogo por Marlon Gomes. Os clubes seguem negociação. Caso concretize a transferência, o Vasco receberá um valor milionário por ter sido o clube formador do atleta. Então, proposta recusada aí do Shakhtar Donetsk pelo Marlon Gomes junto ao Botafogo, mas as negociações continuam. Falando em negociação, mercado da bola, o Vasco vai em busca agora de contratar, aliás, o seu 6º reforço, né, o 6º jogador na janela, porque considerado mesmo reforço, quero saber a sua opinião sobre isso, torcedor, é o Tietê, que chega para fortalecer o meio de campo, e o zagueiro Maurício Lemos, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, já foi ali, vai fazer exames, vai assinar com o clube durante 3 anos. O fato é que Lucas Oliveira, Lucas Freitas, o goleiro Daniel Fusato, com todo respeito aos atletas, são jogadores que chegam para compor o elenco, embora acredito muito na qualidade do Daniel Fusato. Então o Vasco vai em busca aí do seu 6º reforço, 6º jogador. E esse jogador, que se trata de um atacante que chega para ser titular, é um reforço que a diretoria vem trabalhando com muito sigilo, vem trabalhando a 7 chaves, e a qualquer momento esse reforço pode ser anunciado, essa contratação pode ser encaminhada. Ontem conversamos com o presidente Pedrinho e tivemos algumas informações importantes, como é que o Vasco está trabalhando nos bastidores, em virtude dos jogadores, da estrutura, da questão do pagamento das dívidas, da questão do investidor em relação a aguardar a proposta e, sobretudo, a contratação desse reforço. Então, o nome está em sigilo, o reforço está aí a 7 chaves, em segredo, para não atrapalhar a negociação. E nesse fato, eu acho até importante, até concordo, para que quando tiver tudo certo, a informação vai chegar aqui e nós vamos trazer para você em primeira mão, torcedor Cruz Maltino. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, espalha para geral. O BTB Esporte trouxe as últimas novidades desse dia, desse domingo, em relação às contratações, em relação também aos próximos jogos do Vasco e desafios. Lembrando, amanhã, ao vivo, 3 horas da tarde, na tela do BTB Esporte,
o jogo da Copinha você vai acompanhar aqui, tá bom? Compartilhe, deixa o like, inscreva-se, ajuda nesse vídeo a gente bater a marca dos 296 mil inscritos. Meu muito obrigado, um salve para você, uma excelente semana. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, galera, um abraço.